E aí, segundo ano do meu coração, vamos lá para a segunda videoaula em PowerPoint, ok? Então, de novo, segundo ano, disciplina de Física, setor 221, agora o módulo é 71, ok? Então, pessoal, o objetivo desse módulo é basicamente saber calcular o trabalho da força elétrica, ok? Trabalho da força elétrica é sempre que uma força, no caso a força elétrica, for aplicada sobre uma carga e gerar um deslocamento nessa carga. Mas o importante é gerar um deslocamento mudando de superfície equipotencial. Se o deslocamento continuar dentro da mesma superfície equipotencial, eu não realizo o trabalho. Então eu preciso que a força elétrica gere um deslocamento na minha carga, fazendo com que ela mude de superfície equipotencial. Eu coloquei algumas equaçõezinhas nesse slide aqui, que é justamente para vocês anotarem e não se confundirem. Chamei de trabalho de W, tá? Ó, trabalho da força elétrica vezes o deslocamento. Trabalho da força elétrica também pode ser variação de energia potencial, cuidar que é inicial menos final. E o trabalho da força elétrica também pode ser a carga que se movimentou vezes a DDP, potencial inicial menos o final. Lembra que eu comentei com vocês que o trabalho só acontece se a força elétrica realizar um deslocamento na carga, mudando de superfícies equipotenciais. E essas outras equaçõezinhas que estão em branco aqui, eu coloquei para vocês relembrarem as equações que a gente já havia aprendido, ok? Uma coisa importante, o trabalho da força elétrica é um trabalho de uma força conservativa, ou seja, não depende do caminho, não importa o caminho, ok? Então, pessoal, o que é diferença de potencial, né, que eu comentei no slide anterior? Diferença de potencial, também chamado de DDP. Olha só, DDP é esse U aqui. Então, por exemplo, calcule DDP entre A e B. Vai ser o U, AB, que vai ser o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Para tentar mostrar isso, eu fiz o desenho da esquerda e da direita. Observem o da esquerda primeiramente. Concorda que o ponto A se encontra à mesma distância da carga e que o B encontra-se da carga? Significa que o potencial no ponto A é exatamente igual ao potencial no ponto B. Ou seja, eles estão dentro da mesma superfície equipotencial. Se eu tenho um movimento acontecendo dentro de uma mesma superfície equipotencial, a minha DDP é igual a zero. Agora, olha o movimento da direita. O ponto A está a uma certa distância da carga e o ponto C numa distância maior. Significa que o potencial no ponto A é diferente do potencial no ponto C. Se eu tenho dois pontos com potenciais diferentes, então eu tenho uma diferença de potencial acontecendo. Diferença de potencial entre A e C, potencial do ponto A menos o do C. Galera, olha só. Para a gente treinar isso aí, eu separei o exercício 1 da página 130. As linhas representam duas superfícies equipotenciais em um campo elétrico. Então, eu tenho essa primeira superfície equipotencial aqui de 10 volts e eu tenho uma segunda superfície equipotencial de 20 volts, ok? A A pede, represente as linhas do campo elétrico e determine a DDP entre A e B. Vamos lá. O campo elétrico, as linhas do campo elétrico sempre apresentam um ângulo de 90 graus em relação às superfícies equipotenciais. Então, olha só, se a minha superfície equipotencial está na vertical, significa que o meu campo elétrico tem que estar na horizontal. Olha esse desenho que eu tentei fazer logo abaixo. O meu campo elétrico sai da direita e vai em direção à esquerda. Na horizontal, ok? Formando o ângulo de 90 graus aqui com a minha superfície. Por que eu coloquei o vetor campo elétrico indo da direita para a esquerda? Está vendo que a minha superfície equipotencial apresenta um valor positivo? Então, eu sei que quem está gerando essas superfícies equipotenciais são cargas de valores positivos. Eu coloquei aqui, ó, positivo, positivo, positivo. Eu sei que as linhas do campo elétrico saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Como o valor é positivo e maior do lado direito, eu sei que a minha carga positiva se encontra aqui. Beleza. Depois de determinar as linhas do campo elétrico, determine a DDP entre A e B. Concorda que o ponto A encontra-se na superfície de 10 volts? E o ponto B se encontra na superfície de 10 volts também? Ou seja, o ponto A e o ponto B apresentam o mesmo potencial elétrico. Sendo assim, a diferença de potencial entre A e B é igual a zero. Quero fazer uma observação com vocês.
Sempre que a diferença de potencial for igual a zero, vocês nem precisam calcular o trabalho, porque ele também será igual a zero, ok? Aí a B pede, determine o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs no percurso BC. Então, olha só, primeira coisa, calcular a diferença de potencial BC. Diferença de potencial BC vai ser o potencial no ponto B menos o potencial no ponto C. Diferença de potencial no ponto BC é igual potencial B 10, potencial C 20. 10 menos 20, diferença de potencial BC menos 10 volts. Aí agora eu calculo o trabalho. Trabalho da força elétrica do ponto BC será igual a carga em movimento vezes a diferença de potencial BC. A carga, o exercício passou, que está aqui, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a diferença de potencial BC a gente já havia calculado aqui, menos 10 volts. Menos com menos fica mais. Então, o trabalho realizado aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 18 joules. Observem que eu tenho um trabalho positivo, ou seja, esse movimento aconteceu de forma espontânea. Se o meu trabalho fosse negativo, seria um movimento forçado, ok? Uma coisa importante, campo elétrico uniforme. Toda vez que eu tenho campo elétrico uniforme, pensar assim, ó, é como se eu tivesse uma barrinha positiva aqui, um eletrodo positivo, um eletrodo negativo aqui. As linhas do campo elétrico saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. Aí, olha só, lembrar que as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares, ok? Isso aqui é só uma representação para vocês. O que é mais importante do campo elétrico uniforme? Saber que o campo elétrico é uniforme, ou seja, ele apresenta o mesmo valor de campo elétrico em qualquer ponto, ok? E o campo elétrico uniforme tem uma equaçãozinha especial, que só serve para campo elétrico uniforme, que é o CEL. Campo elétrico vezes a distância igual a U, certo? A equaçãozinha de Edu. Campo elétrico vezes a distância igual a U. Para treinar essa questão de campo elétrico uniforme, vamos fazer o exercício 2, página 130. A figura seguinte representa uma carga de prova, Qzinho, de 2 microcoulombs, deslocando-se entre dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme e de intensidade 120 newtons por coulomb. Então, olha só, tá vendo que o meu campo elétrico se encontra nas linhas horizontais? Então, eu já sei que a minha superfície equipotencial está na vertical, ok? Superfície equipotencial sempre apresenta um ângulo de 90 graus em relação ao campo elétrico. Campo elétrico na horizontal, superfícies equipotenciais na vertical. Campo elétrico na horizontal, superfícies equipotenciais na vertical. A perde a DDP entre os pontos A e B. Tá vendo que as distâncias aqui das linhas do campo elétrico são sempre iguais? Então, eu sei que eu estou falando de um campo elétrico uniforme, ok? Então, olha só. Vou usar a minha equaçãozinha de Edu, que é específica para o campo elétrico uniforme. Campo elétrico vezes a distância é igual a diferença de potencial entre A e B. Campo elétrico exercício me passou de 120. E olha a pegadinha agora, a distância. Eu não uso esse 5, porque trabalho realizado pela força elétrica não depende do caminho, ok? Eu preciso saber a distância do ponto A, dessa superfície, em relação à superfície que se encontra o ponto B. Então, a distância entre a superfície aqui e essa superfície aqui é uma distância de 4 metros, ok? Eu olho a distância entre as superfícies equipotenciais, que está aqui o 4, igual a diferença de potencial. Logo, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a 480 volts. Por fim, o exercício pede o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga nesse deslocamento. O trabalho da força elétrica do ponto A ao ponto B vai ser igual a carga em movimento vezes a diferença de potencial entre A e B. Trabalho realizado do ponto A a B vai ser igual a carga, 2 vezes 10 a menos 6, que o exercício passou, vezes a diferença de potencial que a gente já havia calculado na A, 480. Aí 2 vezes 480, 960, e eu só arrumei a base aqui para ficar 9,6 vezes 10 a menos 4 joules. Então é isso, pessoal. Refaçam esses exercícios, pratiquem isso aí, tá bom? Sejam bem cautelosos, marquem bonitinho todas as regrinhas que eu passei, ok? Um beijão!